As Novas Escrituras escrita por Sananda, Jesus. Capítulo 1. Como muitos sabem, estamos preparando libertação dos fundos de prosperidade para o bem de toda a humanidade em qualquer dia a partir de agora, a fim de libertar todos-vos das garras da escravidão econômica. Há apenas alguns detalhes que têm a ver com os banqueiros do Vaticano que precisam ser resolvidos. Eles estão a ser convencidos a desistir da retenção dos fundos e a permitir que eles sejam distribuídos. O Papa está lhes proporcionando uma oferta que eles não podem recusar e, como sabem, já emitiu o decreto permitindo as suas detenções a partir de 1 de setembro de 2013. Foi feito deliberadamente para lhes dar algumas semanas a fim de mudarem voluntariamente a sua mentalidade. Parece que alguns já estão começando a enfraquecer o seu controle. Precisamente quando todas as outras pessoas no planeta Terra estão lutando contra as antigas regras e padrões, as autoridades do Vaticano têm mantido impregnadas, durante séculos, pelo secretismo e poder financeiro absoluto sobre todo o mundo ocidental. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia da enorme riqueza e os éditos civis que ainda vigoram, que dão à Igreja a posse de todas as terras que pertenciam à coroa da Inglaterra, e de todas as terras que estavam aliadas sob as forças do eixo, e de todos os países da América do Sul que adotaram as crenças da Igreja Católica. Isso engloba, praticamente, toda a Europa e todo o hemisfério ocidental. Então, como já podem ter suspeitado, a Igreja Católica é a força política consolidada mais poderosa do planeta. Ao perder a posse dos fundos bancários, os protetores do tesouro estão bem conscientes que isto seria o fim do seu poder pessoal, bem como o fim do mito de que a Igreja Católica como uma instituição, foi sempre uma ordem religiosa bem intencionada. Claro que tem havido muitos sacerdotes piedosos e bem-intencionados, bispos e fiéis leigos, incluindo o atual Papa Francisco I, mas a instituição em Roma esteve sempre majoritariamente interessada no poder político e econômico para controlar o mundo. Isto está chegando ao fim. Muitos, que nesta vida atual não são religiosos, desconhecem as implicações mundiais do modo como a dissolução da Igreja Católica irá afetar a vida de todos, neste planeta. Esta é a derradeira inevitabilidade, o desmantelamento completo da Igreja, em toda a sua glória, pompa e riqueza. Isso também irá significar o fim da opressão psicológica e religiosa que ela tinha sobre os povos. Dificilmente posso salientar o suficiente qual o enorme efeito que isto terá para libertar as mentes e os corações dos povos. Pode parecer estranho que seja eu, que vim à Terra como Jesus, estar no limiar deste aparente ataque à religião que, ostensivamente, foi estabelecida em meu nome. Asseguro-vos que de modo algum, jamais teria apoiado a criação de qualquer grande organização que intitula-se a si mesma de cristã. Opus-me à construção de grandes templos. Foi uma parte importante dos meus ensinamentos. Acima de tudo, nunca teria apoiado ensinamentos que foram elaborados para escravizar o pensamento e o comportamento dos meus seguidores. Eu, Jesus, Yeshua ben Joseph, fui criado como um judeu. Pratiquei os princípios e a ética que aprendi nos joelhos dos meus pais, e nunca menosprezei a essência desses ensinamentos, que incentivaram uma maneira de vida ética e devota. Estava interessado em expandir os limites do judaísmo para criar uma prática baseada na compreensão simples de que o amor ao Criador e ao vosso semelhante, fosse o único princípio necessário para viver uma vida boa. Ensinei que afastar-se dos dogmas e da prática rotineira de todas as regras, é o primeiro passo para regressar a Deus. Vejam, em termos da prática da época em que vivia, eu era um agitador do pensamento radical advogando a liberdade. Foi a verdadeira razão devido à qual, quer a poderosa hierarquia da comunidade judaica, quer os romanos, quiseram eliminar-me.
Todas as seitas fundamentalistas que agiam nas áreas onde estava a ensinar se opuseram ao que ensinei, pois preguei a liberdade de cada indivíduo comunicar-se diretamente com Deus, sem ser restringido por quaisquer opiniões dogmáticas humanas ou ideias preconceituosas. Ensinei que não havia necessidade de sacerdotes intermediários. Todos os seres humanos têm a capacidade inata de se comunicar telepaticamente com Deus, com os anjos, e mesmo com seus antepassados. Isto soa-vos como o extremismo irreal da nova era. De fato, os seguidores da nova era também promoveram ideias mal compreendidas. Nomeadamente, que a espiritualidade deve fazer-vos sentir bem, como um fim em si mesma. Mais tarde, irei desenvolver este assunto. Vamos nos concentrar-nos na primeira lição que enviarei para você através da Catherine, que colaborou comigo no passado para escrever o capítulo no livro dela intitulado Techrist ou Neverknev, o Cristo que nunca conheceram. Estou a pedir-lhe agora que comece a apresentar-vos os meus ensinamentos diretamente, numa forma inédita e não adulterada, como os documentos que têm sido disponibilizados a todos vós, até agora. Estamos menos limitados agora pela língua, já que muitas pessoas falam inglês do que a minha língua aramaica, há 2000 anos, e temos maior controle sobre as traduções do que eu tive. Peço que essas lições sejam distribuídas sem edição, sem comentários, na sua totalidade. Todas as traduções têm que ser especificamente autorizadas por mim. Haverá 12 capítulos iniciais, que irão dar origem ao livro dos ensinamentos. Logo que essas normas sejam cumpridas, oferecê-las-emos livremente ao mundo. Também agradeceremos as perguntas dos leitores através da Catriniane de Arte. Responderei de boa vontade, depois das primeiras 6 mensagens tenham sido perfeitamente entendidas. Isto é um fenômeno novo, não é? A possibilidade de ler as escrituras à medida que estão sendo escritas, segundo as minhas próprias palavras. Estarei aqui pessoalmente, em breve, para afirmar estas minhas palavras, mas foi decidido no nosso concílio, que seria muito útil alguma preparação para todos vós. Catherine, lá de Portia, deu a sua permissão para ser a escriba, quem irá apresentar esses ensinamentos ao mundo, devido ao fato de nosso relacionamento remontar à criação desta galáxia, devido ao seu entendimento perfeitamente intuitivo dos conceitos que irei apresentar aqui, e à sua capacidade de escrever as palavras e o seu significado com total clareza. Escolhi cuidadosamente, e ela foi testada até os limites de sua resistência. Mostrou-se firme nos princípios da unicidade que eu ensino, independentemente dos desafios que lhe apresentamos. Agora sinto-me completamente à vontade para lhe pedir que faça este trabalho importante para nós, neste momento histórico, e ela concordou em assumir essa responsabilidade. Agora que a nossa introdução está concluída, vamos começar com a primeira lição, que é a mais importante das que irei apresentar nestas páginas. Deus é amor. Eu, Sananda, a representação de Deus, sou amor. Transmito as palavras que o Criador soprou para minha boca, e falo-ei fielmente, enquanto a minha vida como alma continuar, eternamente. Nenhuma outra versão das minhas palavras, mas estas são as palavras do Pai diretamente através de mim. Muitos dos escritos antigos foram reinterpretados ou propositadamente distorcidos para servir aos desejos dos que estavam no poder, para poderem permanecer no poder. Nós temos que começar de novo. Se desejarem citar-me, por favor, usem estes ensinamentos, e não os dos textos antigos. Mencionarei apenas palavras de encorajamento, que irão servir para esclarecer e erguer a humanidade acima do medo, da divisão e do ódio que tem sido a maneira de viver no planeta Terra durante milênios. Não venho estabelecer uma nova religião, de modo algum. Desejo ensinar o verdadeiro.
caminho, a comunicação com Deus e com todos os seres conscientes em amor, compaixão, harmonia, perdão e alegria. Todos os ensinamentos que fizerem surgir sentimentos de medo, culpa, afastamento dos outros, superioridade sobre qualquer ser vivo, ou qualquer conflito entre um indivíduo e seu verdadeiro ser, não são a palavra de Deus, e não serão encontrados em minhas palavras. Eu sou um com Deus, tal como vós. Somos um. Esta é a lição que eu trago para vós em alegria e amor sem fim. Vocês são Deus, como eu sou. Nós não podemos ser separados, porque não somos separados. Nenhuma distância física, nenhuma ideia ou crença pode manter-nos afastados. Estamos destinados a viver em harmonia e em paz, em amor absoluto. Assim seja. Eu sou Sananda, e aprovo esta mensagem, com alegria e esperança em meu coração. Capítulo 1 – As Novas Escrituras, como escrito por Sananda, Jesus. Canalizado por Catherine May, Psid. Em 8 de maio de 2013. Toda a Europa e todo o hemisfério ocidental. Então, como já podem ter suspeitado, a Igreja Católica é a força política consolidada mais poderosa do planeta. Ao perder a posse dos fundos bancários, os protetores do tesouro estão bem conscientes que isto seria o fim do seu poder pessoal, bem como o fim do mito de que a Igreja Católica, como uma instituição, foi sempre uma ordem religiosa bem intencionada. Claro que tem havido muitos sacerdotes piedosos e bem-intencionados, bispos e fiéis leigos, incluindo o atual Papa Francisco I, mas a instituição em Roma esteve sempre majoritariamente interessada no poder político e econômico para controlar o mundo. Isto está chegando ao fim. Muitos, que nesta vida atual não são religiosos, desconhecem as implicações mundiais do modo como a dissolução da Igreja Católica irá afetar a vida de todos, neste planeta. Esta é a derradeira inevitabilidade, o desmantelamento completo da Igreja, em toda a sua glória, pompa e riqueza. Isso também irá significar o fim da opressão psicológica e religiosa que ela tinha sobre os povos. Dificilmente posso salientar o suficiente qual o enorme efeito que isto terá para libertar as mentes e os corações dos povos. Pode parecer estranho que seja eu, que vim à Terra como Jesus, estar no limiar deste aparente ataque à religião que, ostensivamente, foi estabelecida em meu nome. Asseguro-vos que de modo algum, jamais teria apoiado a criação de qualquer grande organização. As Novas Escrituras escrita por Sananda, Jesus. Capítulo 1. Como muitos sabem, estamos preparando libertação dos fundos de prosperidade para o bem de toda a humanidade em qualquer dia a partir de agora, a fim de libertar todos-vos das garras da escravidão econômica. Há apenas alguns detalhes que têm a ver com os banqueiros do Vaticano que precisam ser resolvidos. Eles estão a ser convencidos a desistir da retenção dos fundos e a permitir que eles sejam distribuídos. O Papa está lhes proporcionando uma oferta que eles não podem recusar e, como sabem, já emitiu o decreto permitindo as suas detenções a partir de 1 de setembro de 2013. Foi feito deliberadamente para lhes dar algumas semanas a fim de mudarem voluntariamente a sua mentalidade. Parece que alguns já estão começando a enfraquecer o seu controle. Precisamente quando todas as outras pessoas no planeta Terra estão lutando contra as antigas regras e padrões, as autoridades do Vaticano têm mantido impregnadas, durante séculos, pelo secretismo e poder financeiro absoluto sobre todo o mundo ocidental. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia da enorme riqueza e os éditos civis que ainda vigoram,
que dão à Igreja a posse de todas as terras que pertenciam à coroa da Inglaterra, e de todas as terras que estavam aliadas sob as forças do eixo, e de todos os países da América do Sul que adotaram as crenças da Igreja Católica. Isso engloba, praticamente, as mensagens tenham sido perfeitamente entendidas. Isto é um fenômeno novo, não é? A possibilidade de ler as Escrituras à medida que estão sendo escritas, segundo as minhas próprias palavras. Estarei aqui pessoalmente, em breve, para afirmar estas minhas palavras, mas foi decidido no nosso concílio, que seria muito útil alguma preparação para todos vós. Catherine, lá de Portia, deu a sua permissão para ser a escriba, quem irá apresentar esses ensinamentos ao mundo, devido ao fato de nosso relacionamento remontar à criação desta galáxia, devido ao seu entendimento perfeitamente intuitivo dos conceitos que irei apresentar aqui, e à sua capacidade de escrever as palavras e o seu significado com total clareza. Escolhi cuidadosamente, e ela foi testada até os limites de sua resistência. Mostrou-se firme nos princípios da unicidade que eu ensino, independentemente dos desafios que lhe apresentamos. Agora sinto-me completamente à vontade para lhe pedir que faça este trabalho importante para nós, neste momento histórico, e ela concordou em assumir essa responsabilidade. Agora que a nossa introdução está concluída, vamos começar com a primeira lição, que é a mais importante das que irei apresentar nestas páginas. Deus é amor. Eu, Sananda, a representação de Deus, sou amor. Transmito as palavras que o Criador soprou para minha boca, e falo-ei fielmente, enquanto a minha vida como alma continuar, eternamente. Nenhum que intitula-se a si mesma de cristã. Opus-me à construção de grandes templos. Foi uma parte importante dos meus ensinamentos. Acima de tudo, nunca teria apoiado ensinamentos que foram elaborados para escravizar o pensamento e o comportamento dos meus seguidores. Eu, Jesus, Yeshua ben Joseph, fui criado como um judeu. Pratiquei os princípios e a ética que aprendi nos joelhos dos meus pais, e nunca menosprezei a essência desses ensinamentos, que incentivaram uma maneira de vida ética e devota. Estava interessado em expandir os limites do judaísmo para criar uma prática baseada na compreensão simples de que o amor ao Criador e ao vosso semelhante, fosse o único princípio necessário para viver uma vida boa. Ensinei que afastar-se dos dogmas e da prática rotineira de todas as regras é o primeiro passo para regressar a Deus. Vejam, em termos da prática da época em que vivia, eu era um agitador do pensamento radical advogando a liberdade. Foi a verdadeira razão devido à qual, quer a poderosa hierarquia da comunidade judaica, quer os romanos, quiseram eliminar-me. Todas as seitas fundamentalistas que agiam nas áreas onde estava a ensinar se opuseram ao que ensinei, pois preguei a liberdade de cada indivíduo comunicar-se diretamente com Deus, sem ser restringido por quaisquer opiniões dogmáticas humanas ou ideias preconceituosas. Ensinei que não havia necessidade de sacerdotes intermediários. Todos os seres humanos têm a capacidade inata de se comunicar telepaticamente com Deus, com os anjos, e mesmo com seus antepassados. Isto soa-vos como o extremismo irreal da nova era. De fato, os seguidores da nova era também promoveravam ideias mal compreendidas. Nomeadamente, que a espiritualidade deve fazer-vos sentir bem, como um fim em si mesma. Mais tarde, irei desenvolver este assunto. Vamos nos concentrar-nos na primeira lição que enviarei para você através da Catherine, que colaborou comigo no passado para escrever o capítulo no livro dela intitulado Techrist ou Neverknev, o Cristo que nunca conheceram. Estou a pedir-lhe agora que comece a apresentar-vos os meus ensinamentos diretamente, numa forma inédita e não adulterada, como os documentos que têm sido disponibilizados a todos vós, até agora.
Estamos menos limitados agora pela língua, já que muitas pessoas falam inglês do que a minha língua aramaica, há 2000 anos, e temos maior controle sobre as traduções do que eu tive. Peço que essas lições sejam distribuídas sem edição, sem comentários, na sua totalidade. Todas as traduções têm que ser especificamente autorizadas por mim. Haverá 12 capítulos iniciais, que irão dar origem ao livro dos ensinamentos. Logo que essas normas sejam cumpridas, oferecê-las-emos livremente ao mundo. Também agradeceremos as perguntas dos leitores através da Catriniane de Arte. Responderei de boa vontade, depois das primeiras 6